Boa noite. Enfim, bacana estar mais uma vez aqui com vocês. Alexandre, vou fazer uma correção. Não é vocês que estão conosco, é nós que estamos com vocês sempre, viu? Pode ter certeza. É sempre bom estar aqui com vocês. Hoje, num momento tão especial e importante, aliás, com esses anúncios que foram feitos aqui, né? E aí quero cumprimentar aqui os vereadores, Marcelo e Gilson. Obrigado, viu? Encerrando aí mais um ano, Robertinho, a sessão acabou antes da meia-noite, eles não sabem o que é passar da meia-noite para a sessão, às 2 horas da manhã, mó moleza, acabou ontem às 5 horas da tarde, mas obrigado, ontem com a aprovação, né? Não só ontem, mas durante todo o ano, então obrigado, Alexandre, ao PRD, como partido, como base aliada, né? Não existe vereador do Amém, muito pelo contrário, discutem, brigam, trazem, como sempre foi feito, o Robertinho sempre como presidente da Câmara, desta forma fez. Então obrigado ao Júnior também, que foi um grande parceiro, ao Robertinho, Vanderlei, e muito feliz, né, em estar aqui, Alexandre, ter esse anúncio de pessoas como esses 3 aqui que foram anunciados. E tem que fazer uma primeira pergunta. Pergunte aos outros candidatos, né, ou verifique aos outros candidatos, quem de fato quer ser deputado. Muitos não querem, apenas estão no processo. Aqui a gente pode ouvir 3 que querem. Um que se preparou, há quantos anos, já teve oportunidade, já teve convite, já teve para ir, mas não vou me preparar, quer dizer, quer ser deputado, quer ir lá, chegar lá e fazer diferente, né? Ao Vanderlei e ao Júnior, com duas aqui que já passaram pelas urnas, um que já foi eleito, tem uma grande experiência, não foi reeleito por acidentes de coeficiente de partido, isso daí acontece, né? Não é acidente, mas enfim, a conta não fecha, mas o Júnior, o Vanderlei passou raspando, era o nosso terceiro do PRD, que aliás, não está longe de realmente nós fazermos o terceiro vereador pelo PRD, então, conte sempre comigo, não tenha dúvida disso, Robertinho, vamos para a rua. Aliás, aqui está um time que hoje é uma pré-candidatura, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, as convenções, mas até as convenções, o que a gente precisa fazer? Um trabalho de apresentação, um trabalho de contar a história, de apresentar. É uma eleição que podemos trabalhar na cidade, e é aqui que nós vamos nos concentrar, mas é uma eleição que a gente pode trabalhar fora também. Buscar os votos dos nossos parentes, amigos de outras cidades do estado de São Paulo. Quem aqui não tem parente, não tem amigos de outras cidades e que a gente pode já começar a fazer esse trabalho? São pessoas que têm currículo, são pessoas que a gente pode, né, pode ligar para os amigos, para os familiares e falar, olha, aqui tem um candidato a deputado federal, tem essa história, ele está numa caminhada, se colocou à disposição para ser, né, hoje um pré-candidato, mas lá na frente, né, quem sabe a gente, candidatura, a gente precisa chegar nas convenções com esses nomes muito mais fortalecidos, né? Então, esses 3 nomes muito mais fortalecidos. E Alexandre, de você ter aí a escolha de 2 estaduais, né? E o time aqui fazer uma divisão para ter esse apoio, né? E 100% um apoio ao deputado federal, que é o tão importante. E aí vamos falar de representatividade. O quanto faz falta uma representatividade? E nós não temos. Hoje nós elegemos um deputado federal, ele está licenciado, né? Hoje ele está numa outra... O partido acabou chamando ele para ir para São Paulo, para assumir uma secretaria em São Paulo, né? Então, assim, a gente fica sem nenhum representante. E, Júnior, mais do que emenda, e aí no Estado também, que a gente tem essa deficiência, tem essa necessidade de ter uma representatividade da cidade, da região, mais do que emenda é você ter deputados que vão brigar para investimentos, vão brigar na hora de fazer o orçamento do Estado, do governo federal, de entrar recurso em projetos, né, em projetos de investimento, de sistema viário. Olhem o interior de São Paulo, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Tem muito mais vias, muito melhores de rodovias do que nós, porque lá concentra um grande número de deputados estaduais e federais eleitos. Veja Campinas e em torno de Campinas, a Grande Campinas. Quanto tem de investimento de infraestrutura do governo do Estado e federal. Nós tivemos, por sorte, por muitos anos, de ter, de repente, um governador que é ligado aqui para a nossa região. Hoje nós temos um vice-governador que é ligado para a nossa região. Pelo ponto de vista de deputados, a gente foi perdendo ao longo dos anos. Aliás, a cada eleição a gente vem diminuindo a nossa capacidade de eleger representantes. Uma região que tem 2 milhões de votos, 1.900.000, elege 16 deputados, entre federais e estaduais. A gente não consegue eleger 4. Elegemos 3 na região. Então a gente precisa, muita gente defende o voto distrital, Robertinho. A gente não precisa ter a lei do voto distrital. Eu sou defendo o distrital misto, né? Não precisa ter o voto, não precisa ter a lei. A gente já pode praticar, votar nos nossos candidatos. Essa é a prática, votar nos nossos candidatos. Robertinho, como falou aqui,
né, de forma como ele sempre foi, muito humilde, falou assim, se não quer votar em mim, vota no outro candidato, mas que seja daqui. Né? Será que dos 60 candidatos que a região pode ter, esse é o número que, historicamente, a região, né, lança candidatos, a região como um todo, Vale do Paraíba e Litoral Norte, não tem nenhum candidato que realmente seja do nosso, né? Impedir que candidatos de fora venham para cá e tenham votos, isso a gente não vai conseguir, da mesma forma que nós também vamos para fora. Mas a gente pode fazer um trabalho de conscientização, de importância, hoje da deficiência que nós temos, das dificuldades que nós temos de representatividade e da importância de termos bons representantes. Você imagina o Robertinho lá em Brasília, experiente, quer ser deputado, já tem leis na cabeça, aliás, ele falou aqui das leis das causas animal, o Robertinho tem uma diferença, né? Ele não fica posando em foto do lado de São Bernardo, né? De chihuahua, de cachorro, não tem uma verdade, ele faz, ele trabalha. A maioria das leis, e é verdade, as leis do município, e muitas leis importantes, muitas leis que saíram do município e viraram até leis estadual, seja de maltratos com aquelas romarias de cavalos, quantos morriam no caminho. Eu lembro, na cidade, o Robertinho fez uma lei, isso depois se estendeu às outras demais cidades também, enfim, várias outras leis, né, que transformando o abandono e o maus-trato em crime, né, em crime, que quem faz isso daí comete crime, e é isso que o Robertinho sempre brigou, e não só por isso, também pela questão do controle populacional, através das castrações, que foi com o Robertinho Felício, enfim, leis não se faltam. O Vanderlei com seus projetos, o próprio Júnior também, com a experiência que tem. Então, Alexandre, acho que tem aqui um time, mais do que os três, precisa de todos nós, para que realmente a gente tenha, que possa fazer um trabalho desse, para que a gente possa ir para a rua. Não é para pedir voto, ninguém está em eleição agora, nós estamos falando de pré-candidaturas, de construção de nomes, certo? E que são ótimos nomes, são nomes que a gente consegue levar para a rua, para os nossos amigos, para os nossos familiares, de uma forma muito tranquila, né, de poder realmente, não, de forma alguma, nós vamos desapontar ninguém elegendo aqui esses três. Então, Alexandre, Robertinho, Júnior, Vanderlei, conte comigo, entendeu? Pode ter certeza disso, que estaremos na rua. O Felício, não tenho procuração para falar por ele, mas ele tem gratidão, como eu, por vocês, por esse grupo, e cabe a nós hoje apenas fazer um mínimo, que é trabalhar para eleger vocês. É trabalhar para que a gente possa ter bons representantes. E o PRD é um partido que tem condição, é um partido que cresceu muito nas últimas eleições, vai continuar crescendo, tem uma chapa, né, muito boa a nível estadual, para poder realmente lançar e ter competência, qualidade de eleger deputados. Então, em São José, região do Vale do Paraíba, temos essa condição. Temos condição, temos time, isso a gente pode olhar aqui, a casa está cheia. Como o Robertinho falou, não deve ter convidado nem um terço, né? Aliás, menos de um terço, aliás, uma reunião mais para, né, de início, de conversa, né, para as lideranças, e daqui de nós aqui, sairmos daqui e propagarmos, conversarmos com as outras pessoas e começar esse trabalho de apresentação de pré-candidatura. Então, conte comigo, o que eu puder ajudar, estarei junto, seja nas ruas, seja em reuniões, qualquer horário, qualquer dia. Robertinho, a gente sabe que hora que virar o ano, a gente entra num processo ano eleitoral, aliás, 1º de janeiro, ano eleitoral. A lei assim trata. E, Alexandre, você citou aqui uma questão que aqueles que trabalham como colaboradores nossos, que trabalham junto conosco na administração. Não existe isso do candidato do prefeito. O prefeito tem vários candidatos, que é do nosso grupo. Se vai eleger do partido A, B, C, são os partidos que são do nosso grupo, e é eles que nós vamos trabalhar. Então, para com essa bobagem, eu vou controlar, se não ficar, você vai ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Aliás, nós vamos ficar muito bravos se não trabalhar para os candidatos daqui, se não trabalhar para os nossos candidatos, né? Se não trabalhar para aqueles que nós estamos. Então, tenham essa tranquilidade, façam isso. Aliás, ao que começar o processo, a gente tem que aquecer os motores na pré-campanha, né? Agora que começar a campanha, são campanhas curtas, né? A própria legislação são campanhas curtas, mas que a gente já esteja todo mundo unido. É isso que faz a diferença. Aliás, o que fez o PTB, pela história, hoje PRD, chegar numa situação como essa? Em ter 2 vereadores representando a Câmara, em várias legislaturas, representando muito bem, sempre olhando pela cidade, participando em todos os projetos principais da cidade. É isso que eu quero. Essa união de pessoas, de liderança, e que vai cada dia aumentando.
vai tendo credibilidade. Alexandre, lógico que você é uma grande liderança, aí você sempre monta a sua chapa de vereadores, sempre sendo fiel, como o próprio Júnior falou aqui. O Júnior, aliás, ia ter uma coligação com outro partido, né? Na última hora, se não fosse uma ajuda de todos, aliás, do próprio Alexandre, nós tivemos um partido que acabou, perdemos o partido, vamos falar bem a verdade, né? Acabou indo embora para outra coligação, e aí teve que fazer todo um rearranjo, mas o Alexandre veio como que, olha, Júnior, gostaria muito de ter você aqui, mas eu tenho um compromisso e não ter na chapa. O que é isso? Seriedade, transparência, não fica enrolando. Isso é raro na política, são para poucos, e aqui está um grupo que faz essa boa política. Então, parabéns a todos, vamos cada vez mais agora, temos um trabalho, e é um trabalho de formiguinha, trabalho de deputado é um trabalho difícil, o de vereador é muito difícil porque você tem muitos candidatos, o de deputado é muito difícil porque você tem um estado muito grande, e precisa de muitos votos, não é poucos votos que precisa, e aí você tem que ter aquele trabalho realmente de conquista, de conversa, e da forma como a gente sabe fazer aqui em São José, certo, Robertinho? Como você sempre fez, o Júnior, de porta em porta, cada um na sua região, indo, os lideranças indo nas demais outras regiões, trabalhando, pedindo voto, mostrando aquilo que a gente fez, aquilo que nós temos de proposta, né, para poder apresentar, para que a gente realmente possa ter aí uma eleição com muito sucesso, né, no resultado dela. Então, parabéns, PRD, conte comigo, no que der e vier, Robertinho, Júnior, Vanderlei, para qualquer hora, daquilo que vocês acharem que eu posso ajudar, sempre estarei aqui do lado de vocês, né? Aqui, como o Robertinho falou, né, hoje aqui uma plateia de lideranças, de filiados, de simpatizantes, comerciantes. Aliás, eu vi um comerciante ali agora, Alexandre. Cadê o Geraldo? Tá aí? Tinha visto o Geraldo? Ele é o comerciante que ganha mais dinheiro fácil em São José. Ele corta o cabelo do Robertinho. É o cara que ganha mais dinheiro fácil, corta o cabelo do Robertinho. Aí eu vou lá e corto junto também. O Geraldo, não é verdade? Eu corto junto, aí ele aproveita, mas imagina. Mas, enfim, comerciantes, empreendedores, liderança. Isso daqui é o que de fato faz essa diferença, que faz essa união, de nós termos uma cidade como São José dos Campos, mas que sofre pela falta de representatividade. E não é só a cidade de São José, a região sofre. E também tem uma questão, não adianta a cidade de São José estar bem, Caçapava está ruim. Isso não tem muita lógica, a gente precisa crescer como região, lógico que temos os interesses da cidade, defendemos os interesses da cidade, mas ter o crescimento da região, o fortalecimento da região, isso daí todo mundo ganha. Né? Então, e para isso a gente precisa do quê? Representatividades. A gente precisa ter deputados eleitos que vão nos representar, deputados que nós vamos poder cobrar, nós vamos poder contribuir, nós vamos poder colaborar com eles em propostas, em projetos, eles vão estar aqui conosco discutindo ao longo do seu mandato, certo? Pautas importantes, pautas nacionais, pautas estaduais, mas nós vamos ter voz para poder realmente participar. Hoje nem isso nós temos. Quando tem uma discussão de orçamento do Estado, foi aprovado, alguém anunciou alguma coisa de investimento aqui? O prefeito de Ribeirão Preto, pode olhar lá, o Ricardo, anunciando lá que foi aprovado no orçamento investimento de recapeamento e construção de rodovias. O orçamento foi aprovado agora, essa semana, pelo Estado. Ninguém falou nada. Pode olhar Ribeirão Preto, pode olhar o prefeito de Campinas, o Dário, falando lá que dentro do orçamento tem investimento de infraestrutura, construção de 2 hospitais. Tem alguma coisa aqui para São José? Para a região do Vale do Paraíba? Falta de representantes que nós temos. E nós precisamos convencer as pessoas, saber explicar para elas. Não tem lógica São José eleger deputado, o deputado mais votado, nunca ter pisado na cidade. Isso não tem lógica. Mas nós precisamos conversar com as pessoas, precisam entender também essa importância e nós precisamos apresentar os nossos, hoje, pré-candidatos, se colocam à disposição e daqui a alguns meses, com certeza, depois das convenções, aí serão os nossos candidatos. Então, parabéns a todos, contem conosco, conte comigo, Robertinho, Júnior, Vanderlei, vamos para cima, que nem fala lá, vamos, Vande, não é isso? Sua esposa maluca, Vande, vamos para cima. Aliás, os familiares aqui dos candidatos, que não é fácil se colocar à disposição, de novo, em mais uma batalha, mais uma missão, né? Mais um desafio, uma candidatura e de uma eleição que não vai ser fácil. É uma eleição que a gente vai entrar o ano que vem, uma eleição muito polarizada ainda. E isso não tem jeito, reflete a polarização presidencial, reflete
para as candidaturas de deputados, as de governador nem tanto, mas as de deputados reflete, senador, mas que a gente precisa ter foco, saber realmente o que nós queremos, candidatos que nós estamos trabalhando, e ir para a rua e fazer o que a gente sabe fazer. Parabéns a todos, obrigado, conte conosco, um bom Natal, feliz ano novo, sempre felicidade. Bom, gente.